Ok, portanto, hoje vamos resolver este exame. É um exame que decorreu no primeiro semestre. Eu repito, as resoluções estão disponíveis, portanto, se vocês têm aqui o cabeçalho do exame, podem ir ver e têm a resolução que até está se calhar mais completa do que eu farei aqui hoje. A única coisa é que vou explicando os passos. Ok, então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: 3 companhias aéreas com voos domésticos servem o aeroporto Francisco Sá Carneiro. As companhias A, B e C operam respectivamente 50%, 30% e 20% dos voos programados. A probabilidade de que um voo da companhia saia no horário programado é de 80%, 65% e 40%, respectivamente, para a companhia A, B e C. A probabilidade, considerando 3 casas decimais, porque esta era uma escolha de múltipla, de que um voo que acaba de sair no horário programado seja da companhia C é... Ok, desculpem lá, deixem-me só adicionar aqui uma página, que é para pôr as outras perguntas, senão eu copio tudo em bloco. Já podia ter feito isto. Ok. Então, vamos primeiro ver qual é os dados e a respectiva notação. Portanto, vamos pôr os acontecimentos. Não se esqueçam que têm que pôr sempre esta parte. Portanto, eu vou designar por A o acontecimento voo operado pela companhia A. Vou pôr B, o acontecimento voo operado pela companhia B, e vou pôr C como sendo o voo operado pela companhia C. Okay? Para além disso, os voos podem partir a horas ou não. Portanto, eu vou designar por H, o acontecimento, o voo sai no horário programado. Okay? Estes são os acontecimentos. Vamos pôr aqui ao lado quais são os dados. Nós temos probabilidades para estes acontecimentos. Portanto, a probabilidade de que o voo seja da companhia A, portanto o P de A, é 0,5, o P de B é 0,3 e o P de C é 0,2. E além disso, o que me dizem é qual a probabilidade de sair à hora para cada uma das companhias. Portanto, o que me estão a dizer é, em relação a 80%, 65% e 40%, são probabilidades condicionadas. Isto é, a probabilidade de sair no horário, dado que é um voo da companhia A, é 0,8, P de H dado B é 0,65 e P de H dado C é 0,40. Ok? E isto tem sempre que colocar. Agora, o que é que se pede? Pede-se a probabilidade, não vamos pôr as 3 casas decimais, isso era só por ser, esta questão era de escolha múltipla, mas vamos resolvê-la aqui, de que um voo que acaba de sair no horário programado seja da companhia C. Portanto, o que é que eu quero? Quero a probabilidade de C dado H. Ok? Bom, e eu tenho exatamente um dado condicionado ao contrário. Tal como eu vos disse nas aulas, isto significa que apela a que nós utilizemos o teorema de Bayes. Portanto, pelo teorema de Bayes, vamos pôr aqui, isto é a probabilidade de H dado C vezes P de C sobre o P de H. O que é que nós temos daqui? O P de H dado C temos, o P de C temos, mas não temos o P de H. O que é o P de H? É a probabilidade de um voo sair dentro do horário. E ele pode sair dentro do horário sendo a companhia A, B ou C. Portanto, eu vou utilizar o teorema das probabilidades totais para calcular esta probabilidade. Portanto, isto é pelo teorema das probabilidades totais, que é a probabilidade de H dado A P de A, mais P de H dado B, P de B, mais P de H dado C, P de C. Portanto, isto dá quanto? Dá 0,8 vezes 0,5 mais 0,65 vezes 0,3 mais 0,40 vezes 0,20.
que dá, deixem ver aqui na resolução, não sei quanto é que dá, não tenho aqui, portanto, mas agora iríamos só pôr aqui o H dá de C é 0,4 vezes 0,20 sobre isto. Deixem-me só passar isto. Portanto, mais 0,4 vezes 0,4. E já está. Vamos deixar assim. Segundo a resolução, deixem ver, está 0,119. Ok? Reparem, como eu disse também na altura, quando vocês estão a utilizar num exercício deste estilo, o numerador é um dos termos do denominador, não é? Porque quando nós estamos a utilizar o teorema das probabilidades totais, eu estou a decompor também desta maneira. Certo? Há uma dúvida sobre este? Ok, pronto. Então, Não. diga. Então? Estava a dizer que não havia dúvida, não? Ok. Eu estou a reconhecer a voz, é o João, não é? Ok, então. Exatamente. Muito bem, João, muito obrigada. Então, deixem-me só passar aqui. Ok, pronto. A segunda pergunta. Portanto, a segunda pergunta diz-me assim: uma empresa leva, em média, 18 meses para executar uma obra. O tempo de execução em meses para cada obra desta empresa segue uma distribuição exponencial. Para uma obra que tenha sido adjudicada, que prazo de conclusão deve ser fixado para que a probabilidade do seu cumprimento seja de 0,8. Portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma variaveltória x, que é o tempo em meses. Tenho que ter cuidado que tem que estar tudo na mesma ordem, nas mesmas unidades. Portanto, tempo em meses de execução de uma obra. E, novamente, eu recordo-vos, vocês têm que definir convenientemente a variável aleatória. Não podem só pôr, eu vejo muito x igual à execução de uma obra. Isso não significa nada. Tem que ser autoexplicativa a definição da variável. Muito bem. Depois, o que é que me dizem? Dizem que o valor esperado de x é igual a 18. Portanto, em média, demora 18 meses para executar a obra. E agora, dizem-me, além disso, que o x tem distribuição exponencial. Ora, a distribuição exponencial, vamos fazer como se estivéssemos num exame, só tenho que andar aqui com isto aqui de um lado para o outro. Vamos, não fica bem. Vou procurar o formulário, sabem que eu estou sempre a ir buscar o formulário, que é para vocês verem como é que têm que utilizar o formulário. Portanto, a distribuição exponencial está aqui, eu vou copiá-la. E vou pôr aqui. Ok, pronto. Portanto, isto é uma distribuição exponencial de parâmetro lambda e já sei que o lambda é o inverso do valor esperado. Portanto, eu daqui sei que o lambda é 1 sobre 18. Ok? Isto é, o que isto significa é que a função de densidade de probabilidade desta variável aleatória é 1 sobre 18 é levantada menos x sobre 18, para x maior ou igual que 0, e 0 para x menor que 0. Muito bem. Agora, o que é que eu quero? Quero determinar o prazo de conclusão de forma a que a probabilidade de cumprimento desse prazo seja de 0,8. Portanto, o que eu quero, eu vou chamar ao prazo de conclusão, vou chamar, por exemplo, S. Portanto, o que eu quero determinar é o S, tal que a probabilidade do tempo de execução ser inferior ao tempo de conclusão, com probabilidade de 0,8. Isto é, o S é um quantil de probabilidade de 0,8 da variável aleatória. Não era necessário escrever isso, mas vamos escrever aqui. Portanto, o S é o F menos 1 de uma exponencial de parâmetro 1, 18 avos, 0,8. É o que significa isto, não é? Nós temos estado agora a dar quantis na parte estatística e é esta a notação que pomos. Portanto, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular a função de distribuição, vamos calcular esta probabilidade. Portanto, esta probabilidade, em geral,
é o integral desde menos infinito a mais infinito da função densidade de probabilidade. Portanto, estou a pôr aqui a definição geral para qualquer variável tórica contínua. Neste caso, de menos infinito a zero, a função é zero. Portanto, fico apenas com o integral de 0 até S, o S é o que eu quero determinar, da função integranda, que é esta. Pronto. E nós já sabemos que a primitiva disto é E levantado menos E levantado a x sobre 18, em que o x varia entre 0 e S. Portanto, isto está 1 menos E levantado a menos, aqui falta um menos, S 18 avos. E eu quero que isto seja 0,8, portanto, daqui eu tiro que E levantado a menos S sobre 18 é igual a 0,2 e, portanto, o S sobre 18 avos é menos o logaritmo de 0,2, isto é, o S é igual a 18 menos N, logaritmo de 0,2. Dá qualquer coisa que não é muito, não sei quanto é que dá, mas só irem ver a resolução. Okay? Portanto, vamos recordar, definir bem a variável aleatória, identificar a sua distribuição e depois fazer todos os cálculos com a justificação. E reparem, as justificações não são grandes. Isto não é, é só fazer exatamente como nós temos feito nas aulas, ok? Tá? Este exercício também tá bem? Não há dúvidas? Ok, então passamos ao terceiro e do que eu me recordo esta era a pergunta mais difícil do exame. Ok, então diz-me assim, para batalhar com este. Um investigador precisa de 2 homens daltónicos para uma experiência e para tal vai sortear ao acaso candidatos de uma grande lista de voluntários para avaliar a presença do daltonismo. Considerando que 8% dos homens desta lista são daltónicos, calcula a probabilidade de o investigador precisar de fazer 10 sorteios até encontrar 2 homens daltónicos. Vou perder um bocadinho mais de tempo neste exercício fazendo o seguinte. Supondo que eu tinha exatamente este exercício, mas eu queria era até encontrar um homem daltónico. Vamos começar por fazer isto. Não era isto que era preciso, que era pedido, ok? Mas é só, esta aula serve também para praticarmos. Bom, nesse caso, eu teria que definir uma variável x, que era o número de homens selecionados até encontrar pela primeira vez um homem daltónico. Okay? Portanto, se nós assumimos que os homens são sorteados ao acaso e que a probabilidade de ser, cada homem ser daltónico ou não é 0,8 e não se altera e é independente, então o X tem uma distribuição geométrica em que a probabilidade de sucesso, o sucesso aqui é ser daltónico, e é 8%. Ok? Portanto, admitindo que os homens são selecionados ao acaso e que a probabilidade de ser daltónico não se altera ao longo das diversas extrações. Portanto, se a pergunta fosse calcular a probabilidade do investigador precisar de fazer 10 sorteios até encontrar um homem daltónico, portanto seria a probabilidade de x igual a 1, e isto é, já agora a geométrica está também no formulário, já podemos ir ao formulário. E ela está aqui, eu vou levá-la para só com isto um pouco mais pequeno. Portanto, se eu tive que fazer 10 observações até encontrar o primeiro homem daltónico, significa que as 9 primeiras são homens não daltónicos, e isso acontece, cada um deles é não daltónico, comparado a 0,92, portanto, aqui não era 1, desculpem lá, é 10. Portanto, tenho 9 vezes 0,08 levantado a 1, que é exatamente a função de probabilidade de uma geométrica.
Mas não é isto que é pedido. O que é pedido, eu vou fazer preto, é até encontrar 2 homens daltónicos. Portanto, eu vou designar por Y como sendo o número de homens, e isto sim era o que era pedido, selecionados até encontrar 2 homens daltónicos. Bom, o Y não é geométrica, porque a geométrica é o número de observações até encontrar o primeiro sucesso. Aqui não é um primeiro sucesso, é um segundo sucesso, ok? Portanto, eu quero terminar a pela do Y igual a 10. Reparem, se eu fiz 10 observações até encontrar, até encontrar 2 daltónicos, há coisas que eu sei, deixem-me só fazer aqui 10, 1, 2, 3. Ok, portanto, se eu parei no 10º homem selecionado, é porque eu, no 10º homem, e foi só nesse, eu já tive um daltónico. Ok? Portanto, isto tem probabilidade 0,8. Portanto, este 0,8 levantado a 1 é relativo ao último homem. Agora, significa que eu, nestes 9 homens, tenho que ter conseguido encontrar um daltónico. Portanto, o que é que isto é? Eu sei que isto é probabilidade em 9 observações independentes e com a mesma probabilidade, eu ter um sucesso. E um sucesso aqui é ser daltónico. Portanto, é como se o número de homens que eu tenho, é como se fosse uma binomial e eu quero calcular a probabilidade dessa binomial ser igual a 1. Portanto, aqui, deixa-me pôr este pedaço aqui. O que é que isto é? Isto são combinações de 9, 1 a 1, vezes o quê? Não encontrado, desculpem, aqui é um erro, que falta-me aqui um 0. 0,8. Portanto, aqui significa que encontrei um daltónico, nestes 9, e nos restantes são não daltónicos. E o que é que são os restantes? São 8. E aqui está. Portanto, o último eu sei que tem que ser daltónico, porque senão eu já teria parado antes. E, portanto, esta probabilidade que está aqui é referente a este último. Agora, eu sei que se eu parei aqui é porque este é daltónico e algures nestes há um e um só daltónico. E a probabilidade destes, em 9 homens que estão aqui, haver um e um só daltónico, é dada por esta probabilidade. Pode ser em qualquer um deles, portanto, há 9 hipóteses, que são as combinações 9, 1, 1, há um daltónico e os restantes, que são 8 não daltónicos. Ok? Eu tenho aqui uma dúvida, mas vocês podem interromper. A distribuição continua a ser geométrica? Não, não é geométrica. Portanto, o x é geométrica, o y não tem uma distribuição geométrica, mas tem que se pensar um pouco da maneira como nós pensamos a geométrica. Lembram-se? Nós chegámos à conclusão sobre a distribuição geométrica, pensando assim, ok, se eu estou à procura do número de observações até encontrar o primeiro sucesso, a probabilidade do x ser igual a k significa que o primeiro sucesso ocorreu no instante k e nos outros k menos 1 não tive nenhum sucesso. E foi com isso que nós chegámos a esta forma. Esta aqui é um bocadinho mais complicada, mas estamos a pensar de modo semelhante, mas não é geométrica. Já agora isto chama-se uma binomial negativa, não faz parte do programa estudar a binomial negativa per se, mas, de qualquer forma, com argumentos relativamente simples com o que vocês aprenderam, poderiam chegar a esta forma, ok? De qualquer forma, esta é a pergunta talvez aquela que exigia pensar um bocadinho mais. As outras eram mais automáticas. Portanto, esta parte não é geométrica, mas estamos a pensar um pouco de forma semelhante ao que pensámos na geométrica. Rodrigo, respondi à sua questão? Bom, compreendo que sim. Ok, sim senhora. De qualquer forma, qualquer dúvida, podem fazer como o Rodrigo, pôr uma nota no chat, ou podem interromper-me, é como se fosse em sala de aula, ok? Não há problema nenhum, e fica gravado com esta interação sem problema nenhum. Ok, pronto, não sei, tem alguma dúvida? Bom, se não têm,
Deixem-me ir buscar a 4. Portanto, a 4 diz-me o seguinte. Uma empresa vende caixas com biscoitos e envia-as pelo correio, pagando um extra nos portos de envio se o peso total da caixa for superior a 2.508 gramas. Cada caixa leva 100 biscoitos e o peso da embalagem é desprezível. Se soubermos que o peso de cada biscoito é variável, mas em média pesa 25 gramas, com um desvio padrão de 8 gramas, determina um valor aproximado para a probabilidade de ter que pagar um extra no envio. Ok, portanto, o que eu tenho aqui é uma caixa que leva 100 biscoitos e cada um tem o seu peso. Eu quero saber a probabilidade do peso total da caixa ser superior a 2.508. Ok? Portanto, eu vou ter aqui, vamos introduzir as variáveis, novamente é obrigatório. Portanto, eu vou designar por xi o peso do iésimo biscoito. E tenho a variável que posso chamar S, que é o somatório desde igual a 1 até 100 do xi, que é o peso da caixa. Portanto, é uma soma de variáveis. O que é que eu sei sobre o xi? Não sei muita coisa, sei que o valor esperado de xi é igual a 25 e sei que a variância de xi é igual a 8 ao quadrado. Ok? Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que o valor esperado de S é igual ao valor esperado da soma. Portanto, isto fica 100 vezes 25, isto é, em média, cada caixa pesa 2,5 kg. A variância do S é a variância da soma. Bom, aqui não me é dito, mas nós vamos ter que admitir, acho que não é dito, que o peso de cada biscoito é independente entre si, ok? Portanto, vamos admitir a independência e, portanto, isto fica o somatório das variâncias, ou seja, fica 100 vezes 8 vezes 8 dá 64. Ok. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque o que eu quero calcular a probabilidade de ter que pagar um extra, isto é, para a do S, ser maior que 2.508. Ok? Portanto, eu quero isto. Ora, o meu S é uma soma de variáveis aleatórias e não me disseram que tem distribuição normal, portanto, eu não posso admitir que tem distribuição normal. O que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o teorema do limite central, que me diz que somas de variáveis aleatórias, deixem-me só mais uma página, vou por aqui, assim. Eu tenho esta, desculpa. Portanto, eu sei que o teorema do limite central diz-me que a probabilidade do somatório desde igual a 1 até n do xi ser menor ou igual que um dado valor x converge, quando n tende para mais infinito, para a função de distribuição de uma normal em x menos n μ sobre raiz quadrada de n sigma quadrado. Ok? É o que o teorema do limite central diz. Isto é que nós podemos escrever também de outra maneira. É dizer que o somatório dos xis tem uma distribuição aproximadamente, eu gosto mais de escrever como acabei de escrever convosco, a primeira, mas pode ser assim. E variância n sigma quadrado. Ok? Podemos escrever assim. Portanto, eu vou utilizar o teorema do limite central e lembram-se que eu vos disse que na prática é o n a convergir para mais infinito. Nós vamos dizer é que basta que o n seja maior ou igual a 30 para poder utilizar este teorema. Então, vou utilizar, portanto, o μ é 25, o sigma quadrado é 8, é 64, aliás, nós já calculámos o valor esperado e a variância, portanto, logo, pelo TLC,
a probabilidade do S ser maior que 2508, portanto eu estou a repetir o que tinha ali, isto é aproximadamente 1 menos o φ de 2508 menos o valor esperado de S, que é 2500, sobre a raiz quadrada da variância de S, que é 6400. Deixa-me só tirar isto aqui. Ok? Portanto, deixa-me aqui ver, isto dá 1 menos o φ, portanto este valor que está aqui dá o φ de 0.1. Pronto, e agora o φ de 0.1, mas reparem que isto tem aqui uma aproximação, ok? Não se esqueçam de pôr o sinal de aproximação. A aproximação é só quando eu passo da função de distribuição, que eu não sei quanto é que é, para a função de distribuição da normal 0,1. Pronto, agora, das duas uma, ou vocês vão ver na vossa máquina, ou vão ver à tabela, que é o meu caso. Portanto, a função de distribuição de uma normal está aqui. Deixem-me só apagar isto. Eu quero o valor da função de distribuição no ponto 0.1. Portanto, é o 0.5398. E já está. Ok? Portanto, aqui está um exemplo do teorema do limite central. É só definirem bem as variáveis aleatórias, calcular o valor esperado e a variância e depois fazer o resultado. Deixem-me só dizer-vos que, vamos pôr aqui uma nota. Oh, mas eu tenho que pôr mais uma folha, senão ando aqui só sempre puxar isto. Vamos só mais um bocadinho. Deixem-me só ver aqui convosco algumas variantes disto. O que é que podia acontecer? Por exemplo, podiam-vos aparecer, não para calcular uma probabilidade aproximada para a soma, mas para a média, por exemplo, o peso médio de um biscoito. Se vos pedissem a probabilidade do peso médio de um biscoito, por exemplo, ser, quanto é que cada um tem uma média de 25, não sei, ser maior que 25,5 grama, por exemplo. Suponham que vos pediam isto. Portanto, o que é que isto era? Era parecido, só que em vez de quererem calcular o S, o que queriam calcular era a probabilidade do X barra ser maior que 25,5, em que o X barra era 1 sobre 100 vezes o S, ou seja, 1 sobre 100, o somatório do xis. E, portanto, nesse caso, como é que vocês resolveriam isto? É a mesma coisa, o teorema do limite central pode estar escrito para a soma, mas também pode estar escrito para a média. A probabilidade do x barra ser menor ou igual que x é, como está aqui, ou converge, quando n tende para infinito, para φ. O que é diferente? É que o valor esperado do x barra é igual ao valor esperado de x, portanto é μ. E a variância de x barra é a variância de x sobre n. Ok? Deixem-me só pôr isto um bocadinho melhor. Portanto, deixem-me só pôr aqui isto. E só para vocês perceberem a diferença, vou copiar. Portanto, tem que ver se o exercício está montado à custa da soma, só um bocadinho, ou da média. Portanto, o resultado parece muito parecido e, na verdade, ele é equivalente. O que é diferente? É porque, enquanto que o valor esperado da soma é n vezes o valor esperado e a variância da soma é n vezes a variância, para a média não é verdade. Portanto, o valor esperado da média é igual à média e a variância da média é igual à variância de cada uma delas e dividir por n. Portanto, vejam a diferença das duas fórmulas. Ok? Portanto, isso é a primeira. Só pôr isto. A primeira variante que eu vos queria falar. A segunda é que não se esqueçam que, se por acaso não era aqui o caso, os pesos são variáveis aleatórias contínuas, mas suponham
que os vossos xis são variáveis aleatórias discretas. Portanto, vamos só pôr aqui, pus isto variante. Suponham que, por exemplo, os meus xis, sei lá, xi toma valores no conjunto 0, 1, 2, 3 e que eu agora crio o somatório desde i igual a 1 até 100 dos xis, ok? Portanto, o somatório desde i igual a 1 até 100 dos xis toma valores, portanto, no mínimo é 0, 1 até 300, por exemplo. Ou seja, é uma variável aleatória discreta. Portanto, se eu vos quisesse pedir a probabilidade, por exemplo, do somatório desde i igual a 1 até 100 do xi ser menor que, por exemplo, 49, estritamente menor, reparem aqui, tanto faz. Como é uma variável aleatória contínua, ter o menor ou igual ao menor é indiferente. Mas numa variável aleatória discreta já não é isso. Portanto, se eu vos pedisse o somatório de uma variável aleatória discreta ser menor que 49, primeiro tem que passar para o menor ou igual. E agora sim, podem aplicar o TLC. Mas aplicam o TLC com o valor 48, portanto, isto é aproximadamente o φ de 48. Bom, eu agora aqui não, eu estou a inventar o exercício, portanto, não tenho aqui nenhum N, o N era 100, não tenho nenhum 1000 específico. Aliás, podíamos supor que o valor esperado de xi, por exemplo, era igual a 1.3 e a variância de xi igual a 1, por exemplo, suponham isto. Portanto, nesse caso, pelo teorema do limite central, continua, isto está certo, mas tive que passar primeiro para o 48, que é para a aproximação ser o mais fidedigna possível, e portanto ficaria 48 menos 100 vezes 1.3 sobre raiz quadrada de 1 vezes o n, que era 100. Ok? Portanto, isto são, digamos que, outro tipo de exercícios que podem aparecer sobre o teorema do limite central. Portanto, no contexto de variáveis aleatórias, quer discretas, quer contínuas, pode aparecer algo sobre a soma, que era o que era pedido neste exercício, ou sobre a média. E resolver um ou outro é equivalente, tem que ter cuidado, é como é que fazem a atualização dos parâmetros. Se as vossas variáveis aleatórias individualmente forem discretas, então a soma também vai ser discreta e, portanto, têm que ter cuidado onde é que vão calcular o ponto. Ok? Alguma dúvida? Tinha só uma Ah, dúvida. Diga. Era simples, pronto, em relação, quando diz no enunciado que que em média pesa 25 gramas, Uhum. a professora marcou isso como a média das bochas ou o valor esperado das É bochas, o valor para este esperado. caso é É igual? o valor esperado. Neste caso é igual. Mas eu concordo consigo que eu, apesar deste enunciado, eu acho que até foi feito por mim, que aqui, portanto, o que o vosso colega está a dizer é, isto quando eu digo média parece que é a média amostral, mas não, aqui é o valor esperado. É a sua pergunta, não é? Quer dizer, sim, mais ou menos é que podia haver acho que podia haver, pronto, a média é quando se pega em todos os pesos e Eu divide-se percebo, igualmente, claro. Isto ao contrário confunde-se um de, bocado pronto, com as isto, é isso probabilidades. que está a dizer, não é? Não, Desculpe, mas aqui, portanto, confunde-se com a média amostral. sim, Então, aqui, neste caso, não há aqui média amostral, é mesmo o valor esperado. Às vezes nós dizemos valor esperado ou média. ok. O contexto é o da variável aleatória. Mas sim, entendo perfeitamente a sua questão e faz sentido. Mais Obrigado. questões? Nada. Doutora, também tinha uma. Pode meter um bocadinho mais para baixo, por favor. Sim, senhora. Quando a professora vai calcular o teorema do limite central, Uhum. supostamente nós tínhamos que multiplicar o valor esperado e a variância por N, 100, por certo? 100, exato. Mas a professora já fez isso em cima. Eu não percebi porque é que a Eu- professora já fez isso aí. porque fiz aqui porque já sabia que ia precisar, não é? Portanto, das duas uma, ou vocês que fazem o valor esperado e a variância logo e está já multiplicada por 100, ou então aqui vão buscar o 1000 individual e multiplicam por 100. Mas é a mesma coisa, não é? Ok. Então ali em cima nós temos o valor esperado e a variância para o somatório das variáveis aleatórias. É, olha, já viu. É o João que me está a Ah, perguntar, não ok. é? É.
Está Ok, certo? então, mas nós alternativamente podemos ter Pode. simplesmente substituído os valores que estavam no enunciado Exatamente, podem chegar lá em aqui baixo. e pôr n igual a 100, 1000 igual a 25 e pronto. Sim, exatamente. Portanto, Exato. E no sigma quadrado seria direto a variância, certo? exatamente, exatamente. Mas Ok. pronto, a razão de ter aqui n vezes 1000 e aqui n vezes sigma quadrado vem exatamente porque o valor esperado de S é n vezes 1000 e a variância da soma é n vezes a variância. Exato. Muito Certo, certo. Ok. Obrigado, professora. bem. Nada, nada. Mais dúvidas? Ok, então, se não há mais dúvidas, vamos à pergunta 5. Chegar lá cá para. Ok, pronto. Estamos a acabar esta última pergunta de probabilidades. Tenho que a função de probabilidade conjunta de x e y é dada aqui. E agora queremos calcular o valor esperado de x, dado que y é maior ou igual que 3. Portanto, isto é uma pergunta sempre que vos faz imensa confusão. Deixem-me só relembrar-vos que, por exemplo, se eu quiser o valor esperado de x, isto é o somatório em x, de x vezes a função de probabilidade. Ok? Se eu tiver o valor esperado de uma função de x, isto é o somatório em x, de g de x, vezes a função de probabilidade. Mas aqui eu quero o valor esperado de x, sim senhora, mas sabendo que o y é maior ou igual que 3. Portanto, o que eu quero calcular é o somatório em x, de x, vezes a função de probabilidade de x, sabendo que o y é maior ou igual que 3. Ok? Portanto, vejam a diferença destas três quantidades. Uma é independentemente do y, outra é para uma função de g, mas esta digamos que não é bem uma combinação das duas, mas ok, é o valor esperado de x, mas atenção, eu sei que o y é maior ou igual que 3 e isso entra na probabilidade, não entra aqui neste valor. Ok? Portanto, o que eu preciso calcular é esta função de probabilidade. Ora, esta função de probabilidade, vamos aplicar a definição de probabilidade condicionada. É dada desta forma. Ok? Portanto, o x toma o valor o quê? 1 e 2. Portanto, eu vou ter que calcular, se quiserem, podemos fazer uma tabela. O x, é só porque ela não me cabe aqui. Portanto, o x toma o valor, que é por letra maiúscula. Ai, desculpem lá. Ok? Portanto, o x, por aqui, se calhar fica mais fácil. Toma o valor 1 e 2 e o y pode tomar o valor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, isto fica sempre x mais y sobre 32. Portanto, isto fica 2 32 avos, 3 32, 3 30, não, aqui é um 4, 32, 5 32, 3 32, 4 32, 5 32 e 6 32 avos. Ok. Portanto, vou ter que calcular aqui a probabilidade do x igual a 1 e y maior ou igual que 3 sobre a probabilidade do y maior ou igual que 3. Ora, aqui vou ter a função de probabilidade do y, aqui na marginal. Portanto, a probabilidade do y igual a 1 é 4,32 avos, não é? Porque eu somo para todos os valores de x. A probabilidade de y igual a 2 é 6,32 avos. A do y igual a 3 é 9,32 avos. E esta é 11,32 avos. Ou seja, a probabilidade Professora, nos primeiros dois não seriam 5 e 7? Pois sim, o que é que eu fiz? Como é que eu fiz isto? Já sei o que é que eu fiz. Tem razão. Portanto, 5, obrigada, João. É 5,32 avos e 7,32. Depois a seguir está certo, não é? Bom, não sei o que é que eu fiz nas contas. Sim, muito obrigada. Portanto, a probabilidade do y maior ou igual que 3 é a soma destes valores, não é? Portanto, a probabilidade de y maior ou igual que 3 é 9 mais 11, 32 avos, que dá 20, 32 avos. Portanto, já sei quanto é que é o denominador.
Agora, a probabilidade do x igual a 1 e y maior ou igual que 3, então vou pôr aqui. Portanto, a probabilidade de x igual a 1 e y maior ou igual que 3 é isto. Okay? Portanto, e fica quanto? Fica 9,32 a dividir pela probabilidade do y maior ou igual que 3, que é 20,32. Portanto, esta probabilidade dá 9,20 para x igual a 1. Okay? A probabilidade, agora preciso também do x igual a 2. Ora, a probabilidade do x, deixem-me pôr noutra cor, do x igual a 2 e y maior ou igual que 3 está aqui, esta zona aqui. Portanto, quanto é que isto fica? Fica 5 mais 6 dá 11,32, sob a probabilidade do y maior ou igual que 3, que é 20,32. Aliás, isto já sabíamos que isto tinha que dar 11,20, que era para somar 1. E dá 0, caso contrário. Ok? Portanto, isto é a probabilidade de eu calcular, é como eu calculo a probabilidade do x igual a x, dado que y é maior ou igual que 3. Então, o valor esperado de x, dado que y maior ou igual que 3, é o quê? É 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, dado y maior ou igual que 3, mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, dado que y é maior ou igual que 3. Portanto, isto fica 9,20 mais 2 vezes 11,20. 22, acho que vai 31,20. Ok? Vejam lá se tem alguma dúvida. Não é um exercício difícil, mas eu sei que é um exercício onde muitas vezes se perdem. Portanto, sempre que aparecem valores esperados condicionados, vocês têm tendência a perder-se, mas não... Por exemplo, eu vejo muitas vezes dizerem que, por exemplo, o valor esperado de x... Imagino que muita gente fez que isto era o valor esperado de x a dividir pela probabilidade de y maior ou igual que 3. Não é. Está errado. Às vezes ainda aparece pior, sei lá. Às vezes aparece-me com os valores esperados também no denominador. Parece todas as combinações. Não é nada disso. Portanto, é só escreverem a fórmula, é sempre o valor esperado da variável, da função g, neste caso que é 1, vezes a probabilidade do que está aqui da variável que está aqui em causa. E a variável não é só o x, é o x condicionado no y maior ou igual que 3. Ok? Vejam lá se tem alguma dúvida. Bom, estes não. Portanto, deixem-me ir. Deixem-me ir nesta pergunta. Ok, portanto, entramos na estatística. E dizem-me assim, o número diário de erupções solares de classe M, que são erupções de média intensidade, pode ser considerado como uma variável aleatória de Poisson de valor esperado de U. Em 20 dias foram contabilizadas 10 erupções de classe M. A estimativa de máxima verosimilhança da probabilidade de num dia haver uma erupção de classe M, sabendo que nesse dia ocorreram erupções, pronto, é isto, porque isto era uma variável, era uma de escolha múltipla. Portanto, o que é que eu tenho? Eu vou ter que introduzir novamente as variáveis, eu vou designar por xi como sendo o número de erupções solares de classe M. Doutora, depois pode só chegar um bocadinho de nada para cima, só chuva. É isto? Chegar para cima é eu chegar para baixo. Está ótimo, está ótimo. É que assim não consigo escrever mais. Espera lá. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, vá. Estamos aqui. A minha stream estava. Já está? Eu vou pôr isto depois a seguir, vou pôr os apontamentos e o vídeo, mas pronto. A Inês ainda não me Está deu ótimo, nada. obrigado, professora. Ok, então, seja x e o número de erupções solares de classe M, que são as classes de média intensidade. Bom, e dizem-me que é uma variável, cada uma delas tem distribuição Poisson, parâmetro 1000. Novamente, deixem-me mostrar-vos o formulário. Vamos buscar uma Poisson. Portanto, a Poisson
está aqui. Pronto, aqui é comparante lambda e aqui é. Portanto, eu sei que a probabilidade do xi igual a x é L levantado a menos μ levantado a x, sobre xi fatorial, para xi pertencer a n0. Ok, agora tenho. Isto é para cada um dos dias. Aqui falta no dia I. Agora tenho para 20 dias, ok? Portanto, vou calcular a estimativa de máxima verossimilhança para já. O que eu quero saber é a probabilidade, reparem, o que eu quero é a estimativa de máxima verossimilhança de quê? De num dia haver uma erupção de classe M, sabendo que nesse dia ocorreram erupções de classe M. Portanto, eu quero calcular a probabilidade do X ser igual a 1, dado que o X é certamente maior que 0. É isto que eu quero calcular. Ok? É isto que está a dizer. A estimativa da probabilidade de num dia haver uma erupção de classe M, sabendo que nesse dia ocorreram erupções da mesma classe. Portanto, reparem, o que é a probabilidade de x igual a 1, dado que x maior que 0, é a probabilidade de x igual a 1, x maior que 0, sobre a probabilidade de x maior que 0. Portanto, isto fica só a probabilidade de x igual a 1, sobre 1 menos a probabilidade de x igual a 0. Porquê é que eu estou a escrever isto? Porque eu quero escrever isto como uma função do lambda, do μ, neste caso. Portanto, isto fica L levantado a menos μ levantado a 1 sobre 1 fatorial, sobre 1 menos a probabilidade de x igual a 0. Ok? Portanto, o que é que isto dá? Isto dá, vocês podem fazer as contas, isto dá μ L levantado a menos μ sobre 1 menos L levantado a menos μ, se não me engano. E, portanto, o que eu quero saber é a estimativa de máxima verossimilhança desta função mais ou menos complicada de μ. Bom, pela propriedade de invariância, portanto, o que eu quero, isto é, pretende-se a estimativa de máxima verossimilhança de μ, L levantado a menos μ, 1 menos L levantado a menos μ. Ora, nós temos uma propriedade dos estimadores de máxima verossimilhança, que é a propriedade de invariância dos estimadores de máxima verossimilhança, que me diz, ok, se eu quiser calcular uma estimativa de máxima verossimilhança de uma função do parâmetro, calculo a estimativa de máxima verossimilhança desse parâmetro e depois coloco isso na função, isto é igual ao μ chapéu, L levantado a menos μ chapéu, sobre 1 menos L levantado a menos μ chapéu, em que o μ chapéu é a estimativa de máxima verossimilhança de μ. E isto é verdade pela propriedade de invariância dos estimadores de máxima verossimilhança. Portanto, o que eu tenho que fazer é, com base na informação que me dão, achar a estimativa de máxima verossimilhança para μ e depois colocar lá. Portanto, o que eu vou fazer é exatamente calcular a estimativa de máxima verossimilhança para μ. Ok. Então, vamos fazer isso. Portanto, eu quero, para calcular a estimativa de máxima verossimilhança para μ, eu preciso primeiro de calcular a função de verossimilhança. Ora, a função de verossimilhança, que é uma função de μ, eu fiz observações em 20 dias. Portanto, vou ter aqui uns x desde 1 até 20, xis desde 1 até 20, e como a minha variável aleatória é discreta, isto é o produto da probabilidade de cada uma delas ser igual a xi, em que o x tem distribuição Poisson de parâmetro μ. Portanto, isto fica o produto desde 1 até 20 agora vou pôr a função de probabilidade. Portanto, fica L levantado a menos μ levantado a xi sobre xi fatorial. Okay? Portanto, isto fica L levantado a menos 20 μ levantado ao somatório dos xis sobre o produto dos xis fatoriais. Portanto, isto é a função de verossimilhança. Okay? O que é que eu a seguir vou calcular? É facultativo, mas geralmente dá jeito, vou calcular a função log verossimilhança. Okay?
Portanto, vou calcular a função logaritmo disto, porque assim fica-me menos 20.000 mais o somatório desde igual a 1 até 20 do xis logaritmo de 1000 menos o logaritmo deste produto. Chamo-lhe isto o Q de 1000. Portanto, agora o que eu vou fazer é maximizar em ordem a 1000. E para isso eu vou achar a primeira e a segunda derivada. Portanto, a primeira derivada em ordem a 1000, portanto a função é uma função só de 1000, portanto fica menos 20, mais o somatório dos xis até 20 sobre 1000, mais nada, porque o logaritmo do produto dos fatoriais não depende de 1000. Ok? E o que é duas linhas de 1000? Fica menos o somatório dos xis sobre 1000 ao quadrado, que é negativo, qualquer que seja o 1000. Portanto, eu sei que a minha função é uma função assim. Ok, na verdade nem é assim, porque ela é sempre. Como é que é? Ela, segunda derivada, portanto é o máximo, é uma coisa assim. Ela decresce. Ok. Agora, portanto, eu sei que o meu chapéu é tal que G linha de 1000 chapéu é igual a 0. Eu, na verdade, não preciso ter o sinal da segunda derivada, não preciso que seja negativo em todo o 1000, ok? O que eu preciso é que ele seja, para ser um ponto máximo, tem que ser, na verdade, eu só preciso que, se ela for assim, para ser um ponto máximo, eu preciso é que a segunda derivada seja negativa. Neste caso, ela é até negativa para todos os pontos. Eu nem preciso verificar mais nada. Portanto, o meu chapéu é o zero da primeira derivada. Portanto, eu daqui tiro que o meu chapéu é 1 sobre 20, somatório desde igual a 1 até 20 do xis. Ok, portanto, cheguei à conclusão que a estimativa de máxima verossimilhança de μ era x barra. Vamos lá ver que dados é que nós temos. Eles dizem que em 20 dias foram contabilizadas 10 erupções. Portanto, eu sei que o somatório para esses 20 dias é 10, ou seja, isto dá 10 sobre 20, que dá 1 meio. Pronto, então, querendo, o que eu quero é estimar aquela probabilidade, portanto, a estimativa de máxima verossimilhança da probabilidade do x igual a 1, dado que x é maior que 0, é igual, agora é só substituir, é μ chapéu, é levantado, portanto é 0,5, é levantado a menos 0,5, sobre 1 menos é levantado a menos 0,5. E já está. Se eu não me enganei aqui, exato. Ok? Vejam lá. Se tem alguma dúvida? A senhora pode anotar aí. Muito rapidamente, desculpa. A senhora pode anotar aí a função de verossimilhança para funções contínuas, em vez de discretas, por favor. E se forem contínuas, o que eu tenho é a função, por exemplo, de um parâmetro θ de x1 até xn, é o produto desde i igual a 1 até n da função densidade de probabilidade comum a todas elas das funções, destas funções. Portanto, no caso discreto é o produto das probabilidades, no caso contínuo é o produto das funções de densidade de probabilidade. Ok, obrigado, senhora. Nada. Eu só tenho uma dúvida, doutora. Tipo, no exame nós não podemos só fazer a segunda parte, tipo, desse exercício. É que a primeira parte nós não utilizamos para nada. O que é a primeira parte? Era maximizar o... tipo, para achar a propriedade de variância. Claro que serve para alguma coisa, foi com isso que eu consegui calcular, porque o pedido não era estimar o μ, era estimar a probabilidade num dia haver uma erupção de classe M, sabendo que nesse dia ocorreram erupções. Se lhe pedirem só para estimar o parâmetro, não precisa de fazer esta parte, mas se lhe pedirem para calcular uma função do parâmetro,
tem sempre que fazer, invocar a propriedade de invariância dos estimadores de máxima verosimilhança e fazer isto. Ok? Ok, está bem, obrigado, Sandra. Certo? Nada, nada. Ok. Pronto. Alguma dúvida? Então deixem-me só pôr aqui mais uma folha. Deixa-me só passar isto aqui para cima. Ok, pronto. Próxima pergunta. A quantidade de açúcar em grama na calda de pêssegos em lata tem distribuição normal, não é aproximadamente, tem distribuição normal. É extraída uma amostra de 10 latas que resulta num desvio amostral, padrão amostral, S igual a 4.8. Determina um intervalo de confiança a 95% para a variância populacional sigma quadrado. Bom, portanto, o que eu quero aqui é um intervalo de confiança, portanto, deixem-me pôr, seja X a quantidade de açúcar numa lata, é medido que tem distribuição normal, mas não me dizem quais são os parâmetros. E agora o que eu quero é um intervalo de confiança a 95% para o sigma quadrado. Ok? Bom, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir buscar a variável fulcral. Então vamos lá ao formulário. E para este problema, a variável fulcral é esta. Desculpem, queria copiá-la. Ok, vou pôr lá aqui. Portanto, vou deduzir o intervalo de confiança com esta variável fulcral. Ok, portanto, deixem-me pôr aqui. Portanto, vou seguir os passos que nós vimos no capítulo 7 sobre intervalos de confiança. Portanto, a minha variável fulcral é esta. Vou passá-la para aqui. Agora, tenho que pôr os quantis. Como é que eu faço os quantis? Não se esqueçam. Para fazer os quantis, faço o gráfico da função densidade-probabilidade, que é um Q quadrado. Não é simétrico e só tem valores positivos. Vou precisar ter dois pontos, A e B, tais que a área entre eles seja igual à confiança. Eu quero uma confiança, neste caso, de 0,95. Portanto, os 5% que faltam estão aqui e estão aqui. Portanto, o A é o quê? É o quantil, um Q quadrado com o N, quanto é que é? O N é 10, portanto é um quantil de uma Q quadrado com 9 graus de liberdade, 0.025. E o B é o quantil, também de um Q quadrado, da área 0.975. Okay? Portanto, lá vamos nós às tabelas. Q quadrado, tem sempre aquela coisa, portanto, era com 9 graus de liberdade, não era? Eu volto. Já sabem que eu ponho sempre ao contrário, portanto, deixa-me só pôr aqui. Tenho que pôr sempre esta coisa, que senão perco-me. Vou pôr aqui. Para cima, senão vão perder. Ok, portanto, o quantil de probabilidade 0.025 é este, 2.7, a minha linha ficou mal feita, mas pronto. E o de 0.975 é 19.02, ok? 2.7 e 19.02. Portanto, este é o 2.7 e este é o 19.02. Ok, portanto, já tenho os quantis e agora o que é que eu vou fazer? Vamos fazer a inversão. Portanto, eu vou enquadrar a variável fulcral, que é 9s quadrado sobre sigma quadrado, entre os dois quantis, portanto, entre 2.7 e 19.02. E agora vou pôr o sigma quadrado em evidência, portanto, isto fica 9s quadrado sobre 2.70 e 9...
Para que isto salta 9s² sobre 19,02. Portanto, o meu intervalo de confiança aleatório é 95% para σ², podem pôr aberto ou fechado, 9s² sobre 19,02, a 9s² 2,7, e portanto o intervalo de confiança, vou agora particularizar para esta minha amostra, o s² é 4,8 ao quadrado. Portanto, fica 9 vezes 4,8 ao quadrado sobre 19,02, a 9 vezes 4,8 ao quadrado sobre 2,7. E já está. Se pedissem, por exemplo, o intervalo de confiança para o sigma, era a mesma coisa, chegavam aqui e agora fariam a raiz quadrada. Não é isto que é pedido, ok? Mas só para vermos. Portanto, fariam a raiz quadrada disto, a raiz quadrada do outro. Está entendido? Vejam lá se tem alguma dúvida. Só faltam 3 exercícios. Este é o 8. Por algum motivo não veio o número. O 8 diz-me assim: seja x uma variável aleatória com distribuição normal de variância 25. Vamos já passar isso. Portanto, o μ é desconhecido, mas a variância é 25. Eu, às vezes, para não me enganar, e vou fazer isso convosco, ponho logo a raiz quadrada ao quadrado, que é para saber se estou a pôr a variância ou o desvio padrão. Foi recolhida uma amostra de 25 observações, que conduziam uma média amostral igual a 4. E agora quer calcular o valor P para o teste. μ igual a 4,5 contra a hipótese alternativa μ maior que 4,5. Ok? Portanto, o que é que eu tenho? Tenho um teste de hipótese, o valor esperado, de uma população normal de variância conhecida. Então vamos lá buscar a variável fulcral para este caso. E como a variância é conhecida, a variável fulcral é logo esta. Okay? População normal, quero um teste de hipótese para μ, consigo a conhecido. Bem, que é isto? Sim, portanto, a variável fulcral é esta. Agora, a estatística de teste. Reparem que eu estou sempre a resolver isto da maneira como resolvemos nas aulas e sempre de uma maneira muito sistemática. Eu acho que vos ajuda também a perceber e a não se esquecerem de todos os passos e todas as indicações que têm que colocar. Portanto, deixem-me só, estão a aparecer aqui os próximos, eu não gosto de ter isto aqui. Portanto, a estatística de teste é x barra, o μ é 4,5 sobre H0, o sigma podem colocar, aqui a única coisa que é variável aleatória é isto, o resto não é. Portanto, o sigma é 5 sobre raiz de n, que é raiz de 25. Portanto, se H0 for verdadeiro, isto é uma distribuição normal 0,1. Ou seja, o valor observado da estatística de teste é o x barra, que é 4, menos 4,5 sobre nada, não é? Porque fica 5 sobre raiz de 5, que dá menos 0,5. Portanto, isto é o valor observado da estatística de teste. E agora o que é que eu quero, o que é que eu quero testar? Eu quero testar se o μ é maior que 4,5. Portanto, vamos calcular o valor P. Quer dizer, não quero testar se o μ é maior que 4,5. O que eu queria dizer é qual é a hipótese alternativa. Portanto, a minha estatística de teste tem distribuição normal. Ok? E a minha região de rejeição tem a ver com H1, é para valores à direita. Portanto, vou pôr o valor observado da estatística de teste, que neste caso é negativa, e, portanto, a minha região de rejeição é isto. Aqui. Portanto, isto é o valor P,
que é sempre a área da região de rejeição, e isto é 1 menos o valor P. Ok, então, quanto é que é o Mas, valor? doutora, Diga, se é diferente, não devia ser. mas Tipo, não é diferente. pá. É É mil, maior, desculpa, não vi bem. É diferente, é maior, desculpa, não vi. mas se calhar tem razão, que eu própria quando cheguei aqui vou fazer um maior assim mais explícito. Sim, senhora. Mas sim, se fosse diferente, tinha toda. Eu já sei o que é que ia dizer e tem razão, mas não, é maior. Portanto, que era isso que era. Exato, era isso que era pedido para testar. Ok, portanto, o valor P é igual ao quê? É igual ao valor da função, 1 menos o valor da função de distribuição, já ia fazer a asneira, 1 menos o φ, não é? Porque a área à direita e não à esquerda, do menos 0,5, que é igual ao φ de 0,5. Portanto, agora, e a tabela da normal, e a função de distribuição no valor 0,5 é este valor, não é? 0,6915. Portanto, isto era 0,6915. Ou seja, a minha decisão aqui era para calcular o valor de P, portanto, era uma escolha múltipla, mas não interessa. Portanto, era rejeitar H0, qualquer que seja o alfa maior ou igual que o valor P. Ou seja, neste caso, não rejeitar, reparem, eu disse-vos que os valores, os alfas tipicamente vão até 10, 15%, portanto, nunca vamos pôr um alfa tão grande, ou seja, não rejeitar H0 para os valores usuais de significância. Atenção, que a conclusão não é sempre a mesma, ok? Há muitas vezes este tipo de conclusão, mas ela não é sempre a mesma. Às vezes rejeitamos, portanto, não pensem que a conclusão vai ser sempre esta. Ok? Está tudo entendido? Aqui? Doutora, e se fosse menor? Se fosse um menor, portanto, se é melhor pôr, deixa-me só pôr aqui mais um bocadinho. Portanto, se calhar vamos aproveitar a pergunta do vosso colega. Portanto, se eu tivesse a testar se o μ igual a 4,5 quanto à hipótese alternativa μ menor que 4,5, era tudo idêntico, só que nesse caso a minha região de rejeição era menos 0,5, não é? O valor observado da estatística de teste. A região de rejeição era isto. Portanto, nesse caso o valor P era igual ao quê? À função de distribuição, ao φ, de menos 0,5. Que era 1 menos φ de 0,5. Portanto, daria 1 menos 0,6915. E se por acaso o teste fosse μ igual a 4,5 quanto à hipótese alternativa μ diferente de 4,5, então seria a minha região seria menos 0,5, 0,5 e, portanto, aqui tinha P sobre 2 e aqui tinha P sobre 2, ou seja, e aqui teria um menos P, ou seja, 1 menos P mais P sobre 2, que é esta área mais esta, é igual ao φ de 0,5. E, portanto, aqui vocês tiravam quanto é que era o P. Ok? Mas, doutora, pode relembrar de onde é que foi o 0,5? É o valor observado da estatística de teste. É 4 menos, é isto. Ok. Ele deu um valor assim muito certinho, porque como era uma escolha múltipla para as contas serem mais fáceis. Ok? Vejam lá, mais dúvidas sobre isto? Ok, se não há dúvidas, eu estou a fazer isto depressa, mas qualquer dúvida vocês depois também podem tirar, que depois isto vai ficar no vídeo. Ok, pergunta 9. Portanto, é sobre testes de ajustamento QI quadrado, que me diz assim: o modelo de automóvel é vendido em 4 versões, aquelas 4 versões.
foi feita uma campanha publicitária para melhorar as vendas das versões não sei quê, e posteriormente foi verificada a escolha das 500 versões escolhidas ao caso. Os resultados foram estes que estão aqui. De acordo com o fabricante, com esta campanha, as vendas deste modelo deve distribuir-se pelas versões do seguinte modo: 40% SX, 30% não sei quê. Teste se o fabricante está correto, assumindo um nível de significância de 10%. Portanto, o que é que eu tenho? Eu vou designar por... vou pôr. Portanto, H0, eu vou calcular, vou designar por... já estou cansada. O que é que eu quero designar? Não quero designar nada. Portanto, eu vou pôr uma variável indicatriz, toma o valor 1, 2, 3, 4, em que 1 é, na verdade, é a versão SX, o 2 é a versão LX, o 3 é a GLX, não sei porque é que fui para tanta versão, GTX, e o que eu quero verificar é que se a probabilidade de x igual a 1, que é a probabilidade de ser a versão SX, é 0.4, a probabilidade de x igual a 2 é 0.3, a probabilidade de x igual a 3 é 0.2 e a probabilidade de x igual a 4 é 0.10, conta a hipótese alternativa de não ter esta distribuição. Vou ver assim mesmo. Okay? Portanto, é isto que eu quero testar. Isto foi o que eu observei. Portanto, isto, deixem-me ver aqui na resolução, que é para ter os valores, senão nós vamos para aqui fazer contas. Portanto, isto dá 100 observações. E agora o que é que eu tenho? Portanto, isto são as frequências observadas. Vou ter que calcular as frequências esperadas. Professora, dão 500, não é 100. Diga? É 500, não é 100. É 500, o que é que eu fiz? Pois que me enganei aqui. Obrigada. Ok, portanto, eu agora vou ter que calcular as frequências esperadas. Isto é, por exemplo, a frequência esperada da classe 1 vai ser 500 vezes a probabilidade que está em H0, e a probabilidade que está em H0 é 0.4, portanto vai ser 500 vezes 0.4, isto é, se H0, se ele tivesse razão, se o fabricante tiver razão, eu devo encontrar em média 200, no total de 500, 200 da versão SX. E continuo. O que é o E2? É 500 vezes 0.3, que é igual a 150. O E3 é 500 vezes a probabilidade de x igual a 3, que é 100. E o E4, na verdade o E4 é 500 menos estes todos, mas também posso fazer assim, porque isto dá 1, portanto dá, quanto é que isto dá? Dá 50, ok? Pronto. Portanto, eu tenho, deixem-me ir buscar esta tabela. E, portanto, vou ter uma linha abaixo, que são as frequências esperadas, que é 200, 150, 100 e 50. Ok. Portanto, para este teste, novamente vamos ao formulário. É bom vocês habituarem-se ao formulário. Para o teste de ajustamento, a estatística de teste é sempre esta. Portanto, vamos levá-la para aqui. Ok, portanto, esta é a minha estatística de teste. E o Q0, portanto, vai ser o valor observado da estatística de teste. O que é? 210 menos 200 ao quadrado sobre o EI, 200, mais 125 menos 150 ao quadrado sobre 150, mais 105 menos 100 ao quadrado sobre 100, mais 60 menos 50 ao quadrado sobre 50. Portanto, estou só a fazer a fórmula com os valores que eu tenho. E isto, estou a ver na resolução, dá 6.92. Ok? Pronto. Eles pedem para testar isto para o nível de significância 10%. Então já tenho o valor observado da estatística de teste. Então vamos ver a região de rejeição. Portanto, para os testes de ajustamento, a região não há aquela história de linha lateral à direita, à esquerda, bilateral, não, são sempre iguais. Portanto, é sempre
esta é a minha aqui quadrado, e eu rejeito H0 se houver uma grande discrepância entre a frequência esperada e observada, seja lá o que for a grande discrepância. Ou seja, a minha região de rejeição é sempre deste tipo. Bom, neste caso deram-me um nível de significância, portanto o nível de significância é alfa, que é 10%, ou seja, aqui tem 90% e aqui tem 10%. E, portanto, eu sei que o A, que é o ponto que faz a distinção entre a região de aceitação e a região de rejeição, é o quantilo de um Q quadrado. Portanto, o K é o número de classes, que neste caso é 4, portanto fica K menos 1 dá 3, de probabilidades é 0,9. Isto é, tem que ir a uma tabela do Q quadrado, com 3 graus de liberdade, e ver qual é o quantilo de probabilidades é 0,9. Eu agora já não vou à tabela, também já estou a ficar cansada e vocês também, portanto vou ver aqui a resolução, e na resolução tem que isto é o ponto 6.251. Ok. Portanto, agora só tenho que ver onde é que está o valor observado da estatística de teste, que está aqui. Portanto, a minha decisão vai ser como o Q, que é 6.92, é maior que 6.251, então H0 deve ser rejeitada para alfa e para 2%. Ok? Simples? É muito simples. E então, se vos derem já as frequências esperadas, isto é realmente só ir ao formulário e buscar a estatística de teste, fazer estes cálculos e agora tomar a decisão ou com o nível de significância, que era o caso, ou com o valor P, mas é sempre do mesmo estilo. Ok? Tem alguma dúvida? Ok, então vamos à última pergunta, que é de regressão. Dizem-me assim, o gestor de marketing de uma grande cadeia de supermercados quer determinar o efeito dos espaços de prateleiras nas vendas de comida para animais, selecionou uma amostra de 12 lojas para as quais recolheu dados relativos ao espaço de prateleira em metro, com valores no intervalo 5 a 20 e as vendas numa semana em milhares de euros, tendo obtido os seguintes resultados. Ok. Admitindo a validade de um modelo de regressão linear simples, determina a estimativa do aumento médio das vendas numa semana quando se aumenta o espaço de prateleira em 2 metros. Portanto, o que eu tenho eu sei que o meu modelo diz que YI é igual a um beta 0 mais beta 1 XI mais Epsilon e também sabemos que o valor esperado do Epsilon é igual a 0, isto é igual a beta 0 mais beta 1 XI. Portanto, quando se pede a estimativa do aumento médio das vendas numa semana, quando se aumenta o espaço de prateleira é a variável x em 2 metros. O que eu quero é calcular isto, x mais 2, menos o valor esperado de y para um dado x, e quero estimar isto tudo. Ok? Reparem que se vocês calcularem o valor esperado com, portanto, se calhar isto é o que eu designei o valor esperado de YI para um dado de X. Se vocês calcularem o valor esperado de YI, não com o X, mas X mais 2, o que é que vai dar? Vai dar beta 0 mais beta 1, XI mais 2, dá beta 0 mais beta 1 XI mais 2 beta 1. Portanto, a diferença entre o valor esperado com um espaço de prateleira 2 metros superior vai ser apenas 2 vezes o beta 1 chapéu. Okay? A única coisa que temos que assegurar é que quer o x mais 2 estão no intervalo de medição dos x's, ok? Portanto, desde que x e x mais 2 tenham um intervalo 5 a 20. Porque a regressão linear, os resultados só são válidos dentro do intervalo de medição dos x. Okay? Pronto, portanto, o que é que eu preciso fazer? Preciso calcular o beta 1 chapéu. É só isso. E o beta 1 chapéu... o beta 1 chapéu é só isto. Calcular isto. Bom, portanto, deixem-me ir buscar os dados.
Portanto, o somatório, ou seja, isto vai dar quanto? Vai dar, deixa-me um bocadinho mais, 384 menos o n, que é 12, vezes 150 sobre 12, que é o x barra, o y barra é 28,5 sobre 12, sobre o somatório de x ao quadrado, 2250, menos 12 vezes o x barra ao quadrado. Okay? Que dá 0,074. Portanto, a resposta é 2 vezes 0,074. E já está. E temos um exame feito. Vejam lá se tem alguma dúvida. Professora, eu só tenho uma dúvida. Diga. Que é tipo, porque é que se subtraiu? No enunciado se estão a pedir para calcular o valor médio. A estimativa do aumento. Portanto, o que eles querem é que eu compare quanto é que é a venda esperada, comparar a venda esperada com uma prateleira com outra que tem mais 2 metros, não é? Portanto, o que eles dizem é determina a estimativa do aumento médio das vendas numa semana quando se aumenta o espaço de prateleiras em 2 metros. Portanto, passou de um X para X mais 2 e agora quer ver, em média, qual é o impacto que isso tem na venda de comida para animais. Ok. Ok? Obrigado. Sim. Mais alguma dúvida? Sara, como é que nós garantimos que os valores de X estão nesse intervalo mesmo? Não, é só escrever isto. Na verdade, o que isto significa é que o X, para que o X mais 2 esteja entre 5 e 20 e o X esteja entre 5 e 20, basta que o X esteja entre 5 e 18. Se o X estiver entre 5 e 18, pode utilizar este modelo, não é? Portanto, isto dá, é equivalente a dizer que o X, para poder fazer esta linha, que o X está entre 5 e 18. Porque assim assegura que o X está entre 5 e 20 e o X mais 2 também está entre 5 e 20. É só dizer isto. É só um pormenor isto. Mas é um pormenor que é preciso pôr. Ok? Mas isso não influencia nada os cálculos seguintes, pois Não. É só uma, É só uma nuance do exercício. Exatamente, porque não se esqueçam que eu vos disse que os resultados da regressão linear só são válidos dentro da gama e é por isso que nós pomos aqui os valores observados ou medidos da variável independente, porque fora deste intervalo nós não podemos dizer se as coisas se mantêm assim ou não. Portanto, é uma nuance, tem toda a razão, mas do ponto de vista prático é importante, porque significa que eu não posso extrapolar os resultados da regressão linear para fora deste intervalo de medições. Ninguém me assegura, pode acontecer que neste intervalo seja a reta realmente ajuste muito bem os dados, mas isso não significa que fora do intervalo isso continua a ser válido. Ok? Mais? Ok, obrigado. Tem mais alguma questão? Bom, se não têm, a aula, eu vou só terminar a gravação.